Ao fluir com a arquitetura, buscamos também fluir com a natureza. Esse é o ArquiFlow e começa agora. Formado em Ciências Biológicas pela Unicinos em 2015, nosso convidado traz consigo uma vasta experiência como consultor ambiental desde 2010. Durante sua carreira, participou ativamente do licenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários, desempenhando papel fundamental em equipes técnicas envolvidas em estudos de impacto ambiental, gerenciamento ambiental e programas socioambientais em terras indígenas. Há 5 anos, fundou a Ramos Vita, assessoria e consultoria ambiental, uma empresa dedicada ao licenciamento e gestão ambiental em diversos setores, incluindo empreendimentos imobiliários, indústrias, energia, mineração e silvicultura. Além de sua atuação profissional, é um entusiasta de viagens, apaixonado por explorar novos países e culturas e possui uma grande afinidade com a fotografia. Estamos falando do Ednei Moreira. É uma satisfação recebê-lo, Ed. Seja bem-vindo ao ArquiFlow. Olá, Franciele. Olá, Carolina. E olá também ouvintes do ArquiFlow. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de a gente estar falando dessa área aí do licenciamento ambiental. Estou muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês, né, e de estar compartilhando também com arquitetas, né, então da gente fazer essa transdisciplinaridade, né, de conhecimentos e de experiências, né, então estou disposto aí para que a gente tenha uma conversa muito enriquecedora e mais uma vez muita gratidão por isso. Muito obrigada por ter topado o nosso convite, né, de estar participando conosco hoje. É uma grande felicidade te ter aqui, porque a gente já te considera nosso amigo, né, a gente admira muito o teu trabalho. E hoje a gente queria conversar contigo, iniciar o nosso podcast falando sobre o que é o licenciamento ambiental, né, porque muitas vezes as pessoas vão procurar fazer um empreendimento, um novo projeto, ou até mesmo outras atividades, assim, seja nas suas casas ou nas empresas, e eles se deparam com isso, né? O poder público muitas vezes pedindo licenciamento ambiental. Vocês têm que encaminhar o licenciamento ambiental. Então, acho que seria legal a gente introduzir o podcast falando o que é o licenciamento ambiental, como ele funciona e o porquê que ele existe, né? Qual é o propósito dele. Claro, tranquilo, Fran. Primeiro tu trouxe uma questão bem relevante, que é essa questão realmente do conhecimento que os empreendedores têm em relação ao licenciamento, né? E em muitos casos, né, principalmente empreendedores menores, não têm a ideia de que exista essa exigência para o licenciamento. Então sempre é muito desafiador a gente abordar novos clientes e falar a respeito disso, dessa necessidade, né? Porque muitas vezes a gente sabe que empreendedores que têm menor poder aquisitivo ou menor poder de investimento, eles sempre consideram esse investimento como um custo, né? E não como um investimento. Então eles não sabem da importância que isso tem e obviamente não sabem todo o histórico do processo de licenciamento, do porquê que ele é importante, né? E aí então trazendo um pouco dessa questão histórica, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o movimento ambientalista, né? Que ele surge ali a partir da década de 50, 60, junto com os movimentos de contracultura, né? Então ali quando surgiu o movimento hippie, veio toda a discussão relacionada aos direitos humanos, e é quando de certa maneira a gente começa a discutir mais a questão da ecologia, que é o quê? Que é a questão do estudo das interações que nós temos entre vários fatores, né? Então a gente começa a sair um pouco do pensamento cartesiano, né, que é de separar as coisas e de começar a discutir como as coisas se interligam, né? E aí falando agora, né, não vou estender muito essa questão histórica, né, mas falando do aspecto legal, né, o licenciamento ambiental ele é um instrumento, né, previsto na Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 1981, né? Aí o artigo 9º coloca a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento dessas atividades como um instrumento-chave, né, para essa política de meio ambiente.
Então, aqui que vem a questão da importância do licenciamento. Então, ou seja, a Política Nacional de Meio Ambiente ela é anterior à nossa Constituição. Então, assim, desde aquela época, então, a gente vem discutindo essa questão do licenciamento. E o licenciamento, como a gente conhece, ele é separado, né, pelo menos para os empreendimentos que têm maior complexidade, ele tem 3 fases distintas. A primeira fase do licenciamento é o licenciamento prévio. O licenciamento prévio ele tem como objetivo trazer a viabilidade daquele empreendimento. Então, é a fase onde a gente elabora uma série de estudos, onde a gente faz um diagnóstico, tanto na parte do meio biótico, na parte social e na parte física também, né? Então, em relação à geologia, solos, etc. Então, a gente faz essa viabilidade para enxergar se aquele empreendimento ele é viável naquele local. E aí a gente começa a fazer a avaliação dos impactos que aquele empreendimento vai causar ao meio ambiente nesses fatores. A partir da identificação desses impactos, a gente consegue definir quais são os impactos negativos e positivos, né? Então, a gente faz uma análise integrada e aí, então, a gente elabora um documento que é chamado de Estudo de Impacto Ambiental, né? E Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, que é o EIA-RIMA, né? Que isso é um documento que é elaborado para empreendimentos de maior porte. Então, nesse EIA-RIMA, então, a gente faz um estudo bem detalhado, e aí eu vou falar um pouco da parte biótica, que é a parte que eu trabalho mais. A gente faz todo um estudo relacionado aos ecossistemas terrestres, então tudo relacionado à fauna e à flora, e também aos ecossistemas aquáticos, né? E aí, claro, dependendo do empreendimento, tem a questão marinha também, né? Então, a gente faz essa análise, faz esse estudo. Então, a gente tem um projeto de engenharia de uma rodovia, por exemplo, a gente tem um traçado preliminar, e a gente, com esse traçado, faz estudos no local do empreendimento, e aí verifica se naquele local, aquele empreendimento é viável. E na fase do licenciamento é onde a gente pode oferecer alternativas locacionais, ou seja, a partir de uma ideia prévia, será que nós temos alternativas que possam ser menos impactantes? E aí, a partir disso, começa a nossa interação com o empreendedor no sentido de dizer, olha, se tu fizer dessa forma, com certeza tu vai ter um impacto menor do que se tu fizesse no traçado inicial. Então, a partir dali, tu começa a oferecer soluções, né, até ao ponto da gente conseguir criar viabilidade para esse empreendimento. Bom, superada a parte da licença prévia, e aí tem uma questão muito importante que é a audiência pública também, porque empreendimento de grande porte tem que ter essa publicidade, né, porque são empreendimentos que causam impacto e que vão interagir, inclusive, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas, em muitos casos. Então, tem que ter essa publicidade. E após superado isso e identificando os impactos, tu vai por uma nova fase, que é a fase da licença de instalação, né? Então, nessa fase, tu faz a elaboração de programas ambientais, né, que é justamente para a gente mitigar e compensar os impactos negativos e tentar potencializar os impactos positivos, né? Então, tu elabora uma série de programas que tem que ser executados na fase posterior, que é quando tu vai ter a licença de instalação emitida, e aí essa licença ela autoriza as obras daquele empreendimento. Então, tu tem essa fase que ela é uma fase de planejamento, que ela vai ser crucial para a gestão da obra, né? E que para o empreendimento, quando for entregue, ele consiga estar dentro dos requisitos ambientais e possa operar da melhor maneira. E aí, posteriormente, depois que termina a obra, tu ainda tem a questão do licenciamento para a licença de operação, que é o controle que tu faz durante a operação da rodovia, né? Que de tempos em tempos, a cada 5 anos, tu tem que fazer renovações dessa licença, né? E às vezes, dependendo de mudanças legais, tu tem que mudar alguns parâmetros e mudar algumas condições que tu apresenta nesse trabalho. Então, basicamente, de grosso modo, o licenciamento ambiental ele tem esse modelo trifásico, né? Para empreendimentos de menor porte, tu pode ter essas fases simplificadas. Aí tu tem estudos preliminares, tu tem estudos simplificados e, inclusive, tem alguns empreendimentos hoje que tu tem licença por adesão e compromisso, né? Ou seja, tu apenas apresenta uma documentação, né? E tu já viabiliza aquele empreendimento te colocando, obviamente, como responsável técnico por aquela atividade.
E aí essa questão da interação com os empreendedores, é importante salientar o quê? Né? Que o consultor ambiental, ele vai trabalhar com o empreendedor e não para o empreendedor. Né? Tem uma diferença muito grande nisso, porque a gente trabalha para quem? A gente trabalha para o órgão ambiental. A gente trabalha com o objetivo de atender às exigências do órgão ambiental e às exigências legais que estão relacionadas ao processo de licenciamento. Então, a gente tem que ter essa consciência de que o nosso trabalho é junto com o empreendedor para a gente achar a melhor solução e a melhor alternativa para que aquele empreendimento ele tenha o menor impacto possível. Ed, já faz bastante tempo, né? Tu falou ali, né? A Política Nacional de Meio Ambiente é de 81. Então, assim, faz tempo que olhar para o meio ambiente, olhar para a natureza e tentar reduzir o impacto é necessário, é importante. E hoje a gente está vivendo situações climáticas extremas, né? Que faz que a gente pare para pensar realmente por que não reduzimos o nosso impacto antes, né? E como é que a gente faz isso agora? E eu acho que agora a gente está com pressa, né? E aproveitando isso, eu quero te perguntar como que o licenciamento ambiental contribui para a proteção e a preservação do meio ambiente e quais são os impactos positivos que pode ter em ecossistemas locais. Bom, vamos lá. Bom, essa é uma questão importante, porque assim, eu mesmo tive algumas experiências nesse sentido. Né? Muitos dos empreendimentos nos quais eu trabalhei são em locais de difícil acesso, são locais que não se tem uma menor infraestrutura. Né? Eu mesmo trabalhei no licenciamento de uma rodovia na BR-174, na região noroeste do Mato Grosso, na divisa com Rondônia. Né? Então, é uma região bem isolada, já é o bioma amazônico. Né? Então, é um lugar... E aí era uma rodovia que já existia, mas ela não era pavimentada, e o licenciamento era justamente para pavimentar essa rodovia. Então, a oportunidade que o licenciamento dá é justamente da gente conseguir mobilizar pessoas para ir nesses locais, conhecer esses locais, e aí tu consegue interagir com a comunidade. E geralmente quando a gente trabalha com licenciamento de rodovia sempre tem uma comoção muito grande, porque a comunidade às vezes precisa daquela rodovia porque vai melhorar a sua locomoção, né? Então, e aí para quem trabalha com a parte biótica é de tu conhecer, né, de tu ampliar o teu conhecimento em relação ao bioma amazônico, que é um bioma que, apesar de ser muito alvo, né, de discussão em relação à preservação, ele ainda é pouco conhecido, né, porque é uma área muito vasta e como ela é de difícil acesso, tem muitas áreas que ainda não se tem estudos. Então, ela se torna importante para a preservação porque tu amplia, né, o conhecimento daquela região. Então, por exemplo, eu mesmo, quando fiz o estudo, fiz meu TCC, né, com dados desse empreendimento, por exemplo. Né, eu fiz uma análise de vegetação e comparei duas áreas distintas, diferentes formações, e eu tive um problema entre aspas, no meu estudo, que é o quê? Eu não conseguia alcançar uma suficiência amostral, né? Ou seja, cada vez que eu amostrava, né, uma determinada área, eu sempre ficava identificando uma espécie nova de árvore. Mas essa é a questão. A questão é que os estudos falam que apenas 1/4 das espécies arbóreas da Amazônia são conhecidas. Porque cada vez que tu vai explorando mais, tu vai conhecendo novas espécies. Então, a importância do licenciamento é justamente essa, é tu conseguir ampliar os locais de atuação, né, e tu conseguir ampliar o teu conhecimento sobre a biodiversidade. Né? E aí a questão que o licenciamento poderia ser, e a gente pode falar depois dos desafios e de algumas críticas, é que o licenciamento poderia se conectar com a parte acadêmica, né, justamente para dar acesso, né, para que tu tenha projetos e tu tenha pesquisas científicas que possam estar embasadas nesses processos. E aí eu acho que ia potencializar muito mais, né, essa questão do licenciamento, né, nas questões de preservação. Ed, vou aproveitar o teu gancho aí então para te perguntar. Durante o processo de licenciamento ambiental, né? Quais são os desafios que hoje tu vê, assim, sejam eles relacionados a quem contrata, né, o licenciamento ambiental, porque a gente sabe que as empresas têm essa demanda, os empreendedores têm essa demanda, olhando também para essa questão das universidades, das instituições de ensino, e como profissional mesmo, acho que a gente poderia olhar os desafios nessas 3 esferas, assim.
Claro, claro. Então, ao longo da minha jornada, assim, da parte do licenciamento, eu acabei observando, né, algumas situações que são desafiadoras, né, que acabam atrapalhando o processo de licenciamento. Primeiramente, acho que uma questão que é muito forte é a questão ali da interferência política em muitos desses projetos de licenciamento, né? Porque às vezes alguns empreendimentos eles têm essa motivação política muito alta. E aí, como a gente tem eleições de 4 em 4 anos, às vezes a gente tem trocas de governo, e isso acaba impactando no que diz respeito ali às preferências, né, ou às prioridades daqueles governos, né? Então, muitos dos empreendimentos que eu trabalhei e que eu comecei processos de licenciamento acabaram não indo para frente, acabaram não se consolidando, porque, né, o licenciamento acabou sendo abandonado, né? Então, assim, isso foi dinheiro público que foi investido, né, para fazer contratações de consultorias, etc., para fazer esses trabalhos, e aí posteriormente o trabalho termina no meio do caminho e tu não achou uma solução para aquilo, né? Então tu tem primeiro esse problema, né, do licenciamento, que é essa interferência política, né, que acaba, né, pelo menos para empreendimentos, né, de grande porte que tem interesse público envolvido, né? A questão das universidades, existem algumas iniciativas nesse sentido, né, de algumas universidades estarem inseridas dentro de gestão ambiental, acompanhando empreendimentos, mas isso ainda é muito, muito preliminar, até então eu não vejo muitas coisas acontecendo nesse sentido, né, e isso é uma coisa que eu sempre defendi, que eu acho que deveria acontecer mais, né? Deveria ser uma medida compensatória, até como uma questão de educação ambiental, né? Incorporar o meio acadêmico nesses processos, porque eu acho que auxiliaria muito, né? Porque o meio acadêmico ele está geralmente, ou deveria estar atualizado em relação às métricas, em relação aos parâmetros do que está sendo evoluído. Por exemplo, hoje o processo de licenciamento deveria estar considerando as emissões de gases de efeito estufa, e não considera, né? Então tu tem só uma questão, a rodovia vai passar aqui, vai cortar 1 hectare de vegetação, então tem que plantar 1 hectare de vegetação. Não, mas por que não calcula naquele hectare de vegetação quanto de gás carbônico que está deixando de ser emitido e faz uma compensação equivalente nesse sentido, já que a questão toda que é o gás de efeito estufa está alterando as nossas questões climáticas, né? Alterando a forma como a gente vive, de forma mais regional, vamos dizer assim, né? Que daí é a questão da avaliação do impacto. Tu avalia o impacto como? É local, e tu avalia o regional, avalia o global, como é que vai ser? Então, assim, essas delimitações, né, que é desafiadoras no processo de licenciamento e que eu acho que a academia podia estar envolvida para nos ajudar, a delimitar melhor. Porque sempre é uma discussão, qual é a área de influência do meu empreendimento? Até onde ele vai impactar? Né? Será que ele impacta apenas localmente? Qual é a faixa, o buffer que a gente chama, né, de impacto daquele empreendimento? Então esse é um desafio, né, que daí, claro, já indo para a parte profissional, também é uma área desafiadora, porque a gente se coloca na situação de fazer uma análise e a gente precisa se perguntar até onde vai o impacto desse empreendimento? Qual é a extensão que eu tenho que considerar? Né? Porque eu tenho uma rodovia que passa, né, num rio, né? Então, vou fazer a construção do rio, vou fazer a interferência APP. Né? Então, qual é a interferência que vai lhe dar? Vou fragmentar a vegetação, então eu vou criar um efeito de barreira. Será que aqui eu não tenho uma passagem de uma população de algum carnívoro, por exemplo, que eu vou impactar e vou isolar populações, e aí esse isolamento vai causar consanguinidade entre espécies, pode causar a extinção daquela espécie naquele local. Então, são situações que poderiam ser melhor exploradas e que não são, né, também por causa do tempo e também dessa interferência política de ter a pressa, de ter a licença para começar a construir, né? Então, a gente enxerga muito isso. A gente tem a questão agora, o novo projeto de licenciamento ambiental sendo discutido na Câmara, que quer acelerar de forma significativa os processos, e aí não vai conseguir ter um diagnóstico preciso, porque às vezes tu tem que fazer uma análise, por exemplo, de uma APP, de um curso hídrico, e aí tu tem diferenças climáticas, tu tem período de seca, período de cheia,
tu vai ter diferenças na composição de espécies em diferentes épocas. E aí tu não vai considerar isso para fazer uma análise, tu não vai ter uma análise precisa. Daqui a pouco tu tá tendo ali uma espécie que é extremamente importante e aí tu não tá criando uma ação específica para conservar aquela espécie. Então, eu acho que esses são alguns dos problemas que o licenciamento ambiental ele exige. E outra questão que também, no tempo que eu trabalhei, na época da Copa do Mundo, que foi muito difícil, foi o quê? Para eles acelerar os processos de licenciamento naquela época da Copa do Mundo, eles consideravam que tu poderia fazer o licenciamento apenas com uma versão de anteprojeto. Ou seja, tu poderia fazer o licenciamento sem um projeto executivo, né? Então, às vezes, a gente fazia um licenciamento, aparecia um licenciamento para fazer, e a gente tinha um anteprojeto, não tinha nem drenagem bem definida, então tu não tinha exatamente para saber quantas APPs tu estava interferindo, porque tu não tinha ali toda a drenagem definida, o que tu ia usar de estruturas e tudo mais. Para tu saber daqui a pouco se tu pudesse aumentar a estrutura de uma drenagem para poder permitir o cruzamento da fauna, por exemplo. Então, essas situações ficaram muito desafiadoras durante o período do processo de licenciamento ambiental. Ed, uau, assim, ó, é uma aula maravilhosa que te ouvi falar. Tô tomando nota aqui de muitas coisas, porque a gente poder ir incorporando aos poucos esse olhar, né, é extremamente importante. Eu acho que para todo mundo que trabalha aí em qualquer atividade que necessite licenciamento ambiental, né, o máximo potencial, porque a gente pode fazer o mínimo, mas a gente não precisa fazer o mínimo, a gente pode fazer mais sempre, né? Eu acredito nisso. E quer complementar? Não? E assim, tu pode compartilhar com a gente, com quem está ouvindo a gente, casos práticos de situações em que o licenciamento ambiental teve um papel crucial na prevenção de danos ambientais? Claro, vamos lá. Eu tenho um exemplo bem prático, pessoal, inclusive. Eu trabalhei na gestão ambiental de uma rodovia em Santa Maria, aqui na região central do Rio Grande do Sul. É uma rodovia federal, a BR-158-287, e é uma travessia urbana. É um trecho de 14 quilômetros, né? Era uma rodovia já estabelecida e a ideia era fazer a duplicação dessa rodovia. E aí está uma outra questão do licenciamento, né? Porque às vezes não é a mesma empresa que participa de todas as fases, né? A empresa que emitiu a LP foi uma empresa, a empresa que elaborou os programas foi outra, e depois foi outra empresa que fez a parte da gestão ambiental. E aí também era uma obra que também foi feito com anteprojeto e tudo mais, né? Então depois não tinha uma versão de projeto. Tanto é que aí quando a obra estava sendo executada e a gente estava fazendo a gestão, a obra ela foi alterada diversas vezes, né? Então tu tinha uma situação onde a rodovia ia ser duplicada no lado direito, acabou indo para o lado esquerdo, porque daí tu estava tendo uma questão de desapropriação, por exemplo, que daí são questões sensíveis, né, que ocorrem no processo e que às vezes os gestores acabam então não vamos trabalhar com esse lado que está mais confuso, vamos para o outro, que aqui vai ser mais tranquilo desapropriar, por exemplo, né? E aí isso acaba impactando em vários indicadores do processo de licenciamento. Então, por exemplo, quando a primeira versão da licença de instalação, né, de obra foi emitida, havia a previsão de realizar o transplante de 87 árvores que foram identificadas no processo como imunes ao corte e ameaçadas de extinção, né? Porque a gente tinha uma legislação anterior no Rio Grande do Sul que estabelecia algumas espécies como imune ao corte, como as figueiras nativas e as corticeiras. E aí, então, essas espécies elas não podiam ser suprimidas, né? Elas tinham que ser transplantadas. Então, a gente tinha esse quantitativo de 87. Ao longo do tempo, então, a gente foi acabando fazendo revisões, porque daí a rodovia alterou o traçado aqui. Ela não vai mais ser duplicada nesse trecho, vai ter só uma terceira faixa, por exemplo. Então, todas essas alterações a gente teve que fazer um trabalho de fazer um levantamento novamente, porque daí tu alterou o local de onde onde seria feita a intervenção. E aí a gente foi fazendo essas análises, a gente teve, até onde eu trabalhei, porque a obra ainda continua lá, mas até onde eu trabalhei 1 ano e meio, e aí a gente teve 4 alterações de licença, né? Porque tu alterou ali as questões de obra e alterou indicadores. E aí a gente conseguiu reduzir a quantidade de árvores que seriam impactadas,
Porque daí nessa análise a gente também considerou, então vamos fazer uma situação onde a gente reduz as árvores que vão ser impactadas, já que tu vai alterar o traçado, tu vai alterar o lado da duplicação. E isso fez com que a gente diminuísse em 36 árvores a menos que pudessem ser impactadas. Né? Porque, claro, apesar do transplante ser uma medida mitigadora, né, os transplantes eles são muito estressantes, né, para aquela árvore e em vários casos acontece da espécie não sobreviver. Né? E aí a gente tem que estar monitorando, inclusive porque daí a gente tem que alterar os valores de compensação, né? Porque daí tu tem que incorporar aquela espécie que acabou não sobrevivendo como uma espécie suprimida, de certa maneira. Né? Então a gente reduziu de 87 indivíduos para 51. Né? Então foi um efeito prático nesse sentido, né? Onde a gente conseguiu reduzir, né, na fase de obra, né, esse impacto. Só que, claro, né, a gente reduziu o impacto, mas olha o trabalho que dá, né, tu tá envolvido numa obra desse porte e aí tu tem que estar alterando o licenciamento, né, e toda a questão de documentação que acaba sendo gerado com isso. E detalhe, é um trecho de 14 quilômetros e tu tinha 6 construtoras envolvidas, sabe? Por que tantas construtoras num espaço tão curto assim, né? E aí tu tem que estar lidando com diferentes gestores numa obra de 14 quilômetros. Então, assim, esse é um outro desafio também. Em muitos casos eles acabam loteando, né? Loteando as obras, né? E aí tu tem que estar interagindo com um pessoal bem significativo, assim. É legal quando a gente passa a perceber, claro, o licenciamento ambiental é burocrático, é papelada, é análise, é documentação, mas a gente está falando de seres vivos, né? São indivíduos, são árvores, são animais, é a vida que está sendo cuidada e está sendo olhada. Isso toca muito aqui no nosso coração, porque a gente se importa de verdade com isso, né? Ed, a gente vem falando, né, desde o início, assim, a abertura do podcast já foi sobre isso, de como nós estamos interligados, né? Nós somos meio ambiente, nós somos natureza. Não há como fazer nada sem gerar algum impacto, né? E a gente vem falando de diversos agentes que são envolvidos, né? Tanto o poder público na função de fiscalizador e também de contratante, como a questão dos empreendedores, como a questão das universidades, como a questão dos profissionais. E a gente sabe que a gente convive com a questão do desenvolvimento econômico, né? Ele está presente no mercado de trabalho, ele está presente na nossa vida, ele faz parte aí dessas coisas que estão interligadas. Então, assim, acho que a gente poderia falar um pouquinho como equilibrar o desenvolvimento econômico, né? Porque, como a gente estava falando, eu acho que é genial o fato de tu ter trabalhado em grandes empreendimentos, porque eu acho que isso traz uma noção bastante significativa para a discussão. Então, assim, tem muito, muito, muito investimento envolvido nisso, né? E como que é essa questão para equilibrar o desenvolvimento econômico com a necessidade de preservar o meio ambiente, sabe? E eu acho que depois que tu falar um pouquinho sobre isso, tu podia contar para nós sobre o lixo zero, que eu acho que é uma parte da tua história muito importante para te trazer para o podcast. Com certeza, então vamos lá. Bom, a gente, essa questão do equilíbrio entre a questão econômica e a parte ambiental, ela é desafiadora por origem, né? Já que a gente está falando em muitos casos de empreendimentos que fazem a extração de recursos naturais, né? E que não tem que não é tão fácil compensar ou mitigar, né? Por exemplo, tu não vai extrair o petróleo, tu não vai compensar colocando o petróleo lá de novo, né? Não tem o que fazer, né? Então tu pega o petróleo, tu vai transformar em combustível, vai transformar em plástico. O plástico esse que é uma questão problemática, né? Então a gente tem o WWF, né, que é um órgão, é uma ONG, né, de nível mundial, né, estima que se a gente continuar com esse consumo que nós temos hoje, até 2050 vai ter mais plástico do que peixes no oceano, né? Então olha o impacto dessa questão da poluição ambiental, né, como é. E aí eu acho que essa questão do equilíbrio entre economia e meio ambiente
tem que estar voltado à questão da gente pensar o nosso consumo, né? Da gente se colocar como consciente, né, do que a gente precisa. Eu gosto muito de uma frase do Mahatma Gandhi, que ele fala que o mundo ele consegue atender a necessidade de todas as pessoas, mas não a ganância de todas elas, né? Então, nesse sentido, assim, isso que a gente tem que pensar, como é que a gente faz esse desenvolvimento sustentável, né, que é tão falado, né, e que eu acho até um pouco contraditório, porque como tu vai falar em sustentabilidade falando em desenvolvimento, né, que aí é uma questão relacionada a crescimento, e aí a gente teve toda uma economia que ela se deu muito de forma linear, que é a questão de tu consumir e jogar fora, né, sendo que não existe o fora. A gente mora num planeta, né, e a gente habita essa casa, e a gente tem a impressão de que, não, eu jogo fora, não preciso mais disso, mas o fora onde? Né? Essa questão, e eu acho que então essa frase do Gandhi, ele traz muito a questão do que é o capitalismo hoje, que é o que a gente vive, que é o que traz uma desigualdade, né? Que é o quê? Aí eu trago um outro livro que é do Yuval Harari, Homo Deus, né, que ele coloca ali que, por exemplo, a cada pessoa hoje no mundo que morre de fome, tu tem 3 pessoas que estão morrendo por causa da obesidade, né? Ou seja, não é a disponibilidade de recursos que é o problema. O problema é como a gente distribui isso de uma melhor maneira, né? Como a gente evita desperdícios, né? Enfim. E aí que vem toda a questão da gente pensar a economia circular, da gente tentar reaproveitar ao máximo o resíduo, da gente ter a preocupação com o nosso consumo. E aí, então, que vem a questão do lixo zero, né? Que foi uma iniciativa que eu participei aqui em Porto Alegre em 2019, que eu ajudei a implantar com uma série de colegas. E o lixo zero é justamente isso, é para dizer assim, o lixo é zero, porque, né, o que tem é só o que a gente não precisa, mas o que a gente precisa realmente, né, e como que a gente repensa o nosso consumo, desde o repensar, e a partir do repensar, tu pensar, não, isso eu não preciso, isso não é necessário, né? Eu sempre digo assim que para as coisas da vida no geral eu tenho 2 respostas, é claro que sim ou não, sabe? Se é uma coisa que, não sei, então não quero, né? É melhor eu dizer assim, não, eu quero isso, ou eu preciso disso, né? Do que eu simplesmente, porque às vezes a gente vê as pessoas consumindo, a pessoa passou, teve uma discussão no trabalho, e a pessoa vai no shopping, vou comprar aqui uma blusinha para me presentear porque eu passei um dia difícil hoje, e tu tem um guarda-roupa cheio, né? Então, assim, é tudo uma questão de tu repensar, de tu ter essa consciência, né? E aí eu acho que se as pessoas se conscientizarem do que elas realmente precisam, de quais são as suas reais necessidades, aí a gente começa, né, a achar um equilíbrio, né? Porque assim, se a gente for começar a repensar o consumo, a gente vai consumir menos. Aí, a partir do que a gente consome, começar a pensar o que eu posso consumir, como que eu posso reaproveitar isso para que isso tenha um tempo de vida maior. Que é toda uma questão que a gente está discutindo, que é a análise do ciclo de vida dos produtos, né? O que ele pode, como tu pode reaproveitar, como ele pode ser reciclado depois, né? A gente tem a questão aqui em Porto Alegre que apenas 6% do resíduo ele é reciclado, sendo que ao menos 30% de todo o material poderia ser um reciclável com plástico, vidro, enfim, né? Metade é compostável, é resíduo orgânico, né? Então são restos de alimento, enfim. E aí isso não é reciclado, né? Tu tem pequenas iniciativas, né, de compostagem em condomínio, ou daqui a pouco de tu utilizar matéria orgânica em hortas comunitárias, por exemplo. Então, assim, como que tu... Então, pensando assim, né, a gente tem que fazer esse pensamento desse consumo, porque eu acho que isso vai tornar a economia mais sustentável, né? Tu ter essa questão do consumo. Só que, claro, a gente tem um consumo indireto de recursos, né? A gente está aqui utilizando o computador, utilizando tecnologia, né? Então, tipo assim, para a gente ter acessibilidade a isso, foi feita mineração,
né? A gente teve que fazer extração de material, de minerais, né? De componentes eletrônicos para que isso que a gente pudesse estar conversando fosse viável, né? Então, indiretamente, obviamente, todo mundo tem algum impacto, né? A questão agora é saber como a gente mensura esse impacto da melhor maneira e se a gente pode tentar compensar de alguma forma. Que nem eu estou me preocupando agora em calcular qual foi a minha emissão de gases do efeito estufa na minha atividade. Eu consegui achar uma calculadora, eu consigo colocar quantos quilômetros eu rodei no meu carro, por exemplo, para saber tipo, qual foi o impacto da circulação com o meu carro. Da minha alimentação. Quantas vezes eu viajei de avião, o quanto que isso gerou, né, de combustível. E aí, para gerar um valor, aí eu fiz um cálculo preliminar que deu, acho que eu preciso plantar 36 árvores para compensar o meu impacto deste ano de 2023, por exemplo. Né? Então, será que eu vou pegar agora, vou comprar 36 mudinhas, vou plantar em algum lugar, né, para tentar compensar de alguma forma, sabe? Então, tipo assim, qual que é a melhor... Mas eu acho que é uma forma boa também de tentar, ao invés de compensar o impacto, é a gente reduzir, né? É a gente tentar mitigar aqui no nosso consumo. Então, acho que essas questões é que vão trazer esse equilíbrio, né, entre meio ambiente e economia, né? Tornar a economia sustentável, né? E o Lixo Zero foi uma iniciativa no município de Porto Alegre, né? Na verdade, ela é a nível global, assim, né? Eu acho que ela surgiu em outros lugares no Brasil. Aí teve antes também uma outra pessoa, só que acho que ela não conseguiu dar um andamento que precisava. E aí, a partir de 2019, é que o movimento em Porto Alegre se tornou mais forte. Tanto é que daí depois a gente conseguiu tornar o Lixo Zero, a Semana Lixo Zero, como um evento oficial da cidade de Porto Alegre, via decreto, né? E aí, então, hoje a imprensa sempre noticia, sempre está envolvida nas atividades do Lixo Zero, né? Então, começa a dar uma publicidade para as ações, né? Então, e aí tu consegue conectar várias iniciativas relacionadas ao consumo que existe na cidade. E aí a parte pública também se envolve bastante. A gente tem aqui o departamento de lixo, que se envolve com atividades, a gente tem os entes públicos, os privados, e aí fazem atividades em conjunto. Então acaba sendo um negócio muito dinâmico, né? E inclusive vem surgindo empresas e startups, né, com essa pegada sustentável sendo incubadas aqui em Porto Alegre, né, e que acabam sendo patrocinadoras, né, da Semana Lixo Zero. Então isso foi muito legal. E em 2019 eu participei da implantação, toda a organização e trazendo voluntário e fazendo cada um trabalhar onde melhor podia, e indo atrás de empresa para buscar patrocínio para viabilizar o evento, né. E aí, quando foi começar a Semana Lixo Zero, né, que a gente, agora vamos curtir, vamos, né, eu particularmente tive um problema pessoal de doença na família, tive que me ausentar, mas, tipo, a galera que a gente reuniu foi tão legal que eles conseguiram tocar, e aí é uma iniciativa muito forte em Porto Alegre hoje, né, então, desde aquele momento, então, tipo, se tornou algo bem significativo para a cidade, e tá ajudando, né, obviamente, nessa questão da conscientização, né? Então a gente acaba conhecendo as iniciativas. Então, por exemplo, a gente tem compostagem, a gente tem iniciativas de compostagem, tem empresas que vão buscar o resíduo orgânico na tua casa, né? Então, assim, e aí, por exemplo, tem Florianópolis, né? Então também, que também é ligado com a questão do lixo zero, a gente conhece bem, é bem forte aí também, né? Tem até o poder público bem envolvido, né? Vereadores e tudo mais. Então é muito bacana essa iniciativa, né, que tem tudo a ver com a questão de educação ambiental, né, que eu acho que é um ator essencial para que a gente possa, né, até responder também a pergunta de equilibrar a economia com o meio ambiente. No final das contas, a gente está falando de escolhas, né? A gente tem que escolher, e no momento que a gente tem consciência de que, somos 8 bilhões de pessoas habitando o mesmo planeta. E se cada um fizer a sua parte, fazendo a escolha de não entrar nesse consumismo desenfreado, né? E saber que cada coisa que a gente compra, cada coisinha que a gente consome, a gente está consumindo um pedaço do planeta, isso, né? A gente precisa da natureza, a gente precisa do meio ambiente porque a gente faz parte dele. E isso, a gente precisa falar disso porque isso é normal, isso faz parte da vida, dar exemplos, trazer soluções, ser o elo de ligação entre o conhecimento
entre empresas inovadoras, entre quem sabe, quem tem essa informação e trazer para ser algo comum e algo de conhecimento público, para que a gente possa ter uma composteira em casa, se quiser, que a gente saiba qual empresa a gente pode mandar, né? Qual aquela empresa que causa menos impacto para a gente escolher. Então, acho que isso é importante a gente trazer esses assuntos aqui, esses temas. E vou voltar para o licenciamento ambiental, que é o tema do nosso Workflow de hoje, né? Como é que tu vê, Ed, que o licenciamento ambiental está evoluindo para lidar com os atuais desafios das crises climáticas? Então, nesse sentido, eu acho que o que estava sendo discutido até então não estava evoluindo, estava totalmente ao contrário do que a gente estava discutindo em relação às mudanças climáticas, porque não estava considerando isso, né? Estava considerando apenas o desenvolvimento econômico, sem considerar esses fatores climáticos. Agora, recentemente, a gente teve a COP28 em Dubai, né? Que começou a discutir algumas coisas em relação a tentar diminuir ou até eliminar o uso de combustíveis fósseis, né? Aí o governo brasileiro que está trabalhando para elaborar uma lei, né, da questão da gestão do carbono, do gás de efeito estufa, né, porque hoje a gente tem um mercado voluntário de carbono, né, que é entre empresas, né, mas o governo, por si só, por ter um ativo, né, muito relevante, né, que é ter um território que grande parte tem florestas, por exemplo, que são sequestradoras de carbono, né, o governo não tem isso regulado, né? Então, o governo está começando a discutir isso, né? E provavelmente essas legislações vão ter que se ligar de alguma forma com a legislação atual do processo de licenciamento. Então, possivelmente, os processos de licenciamentos futuros vão ter que incorporar esses cálculos de emissões dentro das suas análises, né? Eu não estou acompanhando como isso vai ser feito, né? Porque ainda está sendo discutido como vai ser o mercado de carbono, né? Então, esse é um primeiro ponto que tem que avançar. A partir disso, vai começar a ver, bom, como que o licenciamento pode, né, pode auxiliar com isso. Pô, daí isso aí já vem ideia na cabeça, vou ter que participar de alguma coisa nesse sentido para ver, entende? Assim, para estar por dentro, né? Ou até para ajudar, de certa maneira, né? Então, vamos começar a colocar as nossas análises, a saber qual vai ser aqui o resultado de emissões dessa obra, como é que a gente faz para, né, isso vai entrar no mercado voluntário, ou o governo vai entrar nisso, qual que vai ser a compensação, quanto isso vai gerar, porque existe um mercado mundial, né, em relação a isso, né, do mercado de carbono. Então, acho que se a gente for nesse sentido, pode ser que evolua, mas eu acho que ainda está muito incipiente. Eu acho que, assim, não se tem ainda muito claro a ligação do licenciamento com mudança climática, que é essencial hoje, né? Eu vejo como extremamente importante, né? Não é apenas, eu vou aqui cortar 5 árvores e tenho que plantar tantas, né? Porque não está considerado as emissões, né? É só uma questão de compensar um corte de árvore plantando outras, né? Para compensar de alguma forma, né? Então, acho que tem que começar a ser discutido, né, isso aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem agora uma janela, né, de oportunidade para colocar isso em evidência, né, porque a gente não sabe como é que vai ser a questão econômica, como é que vai interferir nisso, e aí questões políticas também, que é sempre muito desafiadora aqui no país, né? E isso acaba alterando de forma significativa, né, as políticas e para onde vão as prioridades, né? Eu acho que é extremamente importante que atores façam uma pressão, né, para que isso ocorra, para que isso seja considerado. E aí eu acho que entram as empresas privadas que se preocupam com isso, os agentes, né, os profissionais do mercado que se preocupam com isso, e também as universidades. Eu acho que a universidade tem um peso muito grande nessa pressão, né, em fazer pressão para que isso aconteça, para que isso seja considerado, para que mudanças consistentes aconteçam, né?
A gente viu recentemente, fora do Brasil, existe essa união, né, entre setor público, privado e instituições preocupados com as mudanças climáticas, preocupados com os impactos, sejam em qualquer escala, né? Desde produtos da indústria até edificações, até o próprio planejamento urbano das cidades. E pensando nisso, assim, Ed, na tua visão profissional, como que o licenciamento ambiental ele se relaciona com outras áreas que a gente tem, né? Trazendo aqui para a vivência que a gente tem na Telos, né? Como que se relaciona com o urbanismo, com as nossas cidades, com a regularização fundiária e com a arquitetura e a engenharia como um todo, assim? Claro. Bom, antes de responder a tua pergunta, né, só pontuar essa questão que tu comentou, né, da viagem, da gente ter visto essa colaboração, né? Acho que essa é a palavra, né? Eles são muito colaborativos nesse sentido. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de privilégio, né, que acaba atrapalhando um pouco isso, porque sempre quando tu vai fazer uma interação é sempre, o que um lado vai ganhar, qual que vai ser a contrapartida, né? E ninguém enxerga a colaboração como um todo, né? Ninguém consegue enxergar que todos podem ganhar se algo for colaborativo. É sempre tipo, o que cada um vai ganhar? Tipo, nesse sentido é meio cartesiano ainda, sabe? Então, em relação a isso é meio complicado. Mas, então, respondendo a pergunta, bom, então a interação ela é extremamente importante, né, em muitos processos de licenciamento. Todos os processos de licenciamento, na verdade, de grandes obras, ele tem que lidar com uma questão de zoneamento das cidades, né, ver qual vai ser a interferência daquele empreendimento em relação a plano diretor, né, questões de zoneamento, de estratégias mesmo, tipo, será que aquele empreendimento ele está mapeado, ele vai interagir de forma significativa, ele vai potencializar as potencialidades que aquela região tem, porque evidentemente tem um plano diretor onde tu tem ali as questões zoneadas, tu tem determinado lugar que é mais residencial ou é mais comercial. Então, como é que cada empreendimento, ou mais industrial, e como cada empreendimento pode potencializar isso, né? Então, o licenciamento ele tem uma interação muito forte com isso, principalmente na fase de diagnóstico, né? E empreendimentos de grande porte tem essa questão de interagir, né, com a população. Muitas vezes populações têm que ser desapropriadas, e aí tem interesse econômico, porque o mercado, o governo é um valor, mas a pessoa que vai ser desapropriada julga que é outro. E aí como que tu equilibra essas questões, porque daí tu tem uma questão de legislação que é interesse público, e aí no interesse público o privado não tem tanto valor, então tu tem que considerar, né? Tu tem toda uma legislação, a nível de rodovia, tu tem toda uma legislação em relação à faixa de domínio, que tu tem que, né, respeitar, porque a faixa de domínio ela é justamente uma faixa onde tu pode prever uma futura intervenção, por exemplo. E aí tu tem essas ampliações, tu tem essas discussões. Então, esses empreendimentos em relação ao urbanismo, né, ao funcionamento de uma cidade, ele é extremamente relevante. Tu tem que estudar qual que vai ser o impacto da duplicação de uma rodovia naquele local. Será que tu não vai causar um problema maior de locomoção? Será que não tem uma zona residencial que daqui a pouco vai ser impactada, né, de ir para um lugar para o outro? Vai alterar a mobilidade da cidade, que já tem uma mobilidade definida. Tu vai ampliar uma rodovia que daqui a pouco pode ocasionar problemas nesse sentido. Então, esses empreendimentos sempre tem que estar estudando essas relações, né? E principalmente esses empreendimentos que são localizados em áreas mais urbanas, né? Que tu tem um desenvolvimento e tu tem os desafios oriundos disso. Então, acho que o licenciamento, com certeza, ele interage muito com isso. Ele precisa interagir com isso, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando da qualidade de vida das pessoas, do bem-estar das pessoas. Então, o licenciamento ele é muito ligado ao urbanismo, ele é essencial, né? Para que tu não cause conflitos posteriores, né? E aí fique de difícil remediação, ou que tu cause outros problemas oriundos, né? Fazendo um gancho, então, Ed, com o que tu falou antes, né, de como a gente precisa trabalhar numa cultura mais colaborativa
e não de privilégios, né? Porque é onde quando a gente se preocupa com quanto cada um está ganhando, a gente esquece que numa cultura colaborativa todo mundo ganha muito mais junto, né? E de uma forma muito mais proporcional e justa. Aí eu trago para a educação isso, porque no teu entendimento, assim, a educação ambiental, né, a conscientização, qual é o papel da educação ambiental na conscientização sobre a importância da preservação? Então, a educação, não só a educação ambiental, mas a educação como um todo, deveria ser prioridade máxima de qualquer governo, né? Porque a partir da educação é que tu obtém o conhecimento e tu obtém a consciência. E a educação ambiental, por si só, se ela fosse bem implantada, a gente já estaria naquela questão que a gente conversou, né, de uma economia sustentável. Porque a partir do momento que tu é educado, que tu sabe a tua posição, que tu sabe que tu é um indivíduo que pertence a uma espécie humana e que interage com outras espécies e que interage com o ambiente, né, e que tu transforma esse ambiente, tu veria a importância dessa questão ambiental e facilitaria muito, né, para que as pessoas tomassem melhores decisões e tivessem melhores atitudes em relação ao mundo. Então a educação ambiental ela tem que ser chave. Inclusive eu na minha atuação estava fazendo um diagnóstico, amanhã vou ter a confraternização da minha empresa e vou falar para meus colaboradores, né, olha, a gente acabou fugindo um pouco da educação porque a gente ficou muito preocupado com o licenciamento, com uma questão burocrática, né, e a gente precisa incorporar a educação nas nossas atividades, porque qual é o impacto que a gente está tendo na sociedade? Querendo ou não, a gente é um ator agente, porque a gente trabalha com licenciamento, então a gente precisa saber o que as pessoas precisam saber o que a gente faz. E além do que a gente faz, para não falar de uma questão de marketing, né, e falar de educação mesmo, é falar assim, não, a gente faz isso porque a gente tem que, né, a gente tem que viver num mundo melhor, mais sustentável, a gente está tendo alterações climáticas, porque essa é uma coisa que a gente tem que conscientizar. Porque tu vai falar para uma pessoa, a temperatura média da Terra está aumentando em 1,5 graus. Uma pessoa que é leiga, ela escuta isso e diz assim, mas 1,5 graus não é nada. Mas tu tem que fazer as pessoas compreender que não é 1,5 graus. Tá? Isso é uma média. O problema é que está mudando os extremos que estão aumentando essa média. Porque Porto Alegre, que fazia uma temperatura máxima de 35, está fazendo 40 hoje. Né? Então, lugares que era 30, está fazendo 35. Então, esses extremos que estão mudando a média, é isso que tem que fazer as pessoas, né, perceberem. E as pessoas vão dizer, realmente está mais calor. Anos atrás não era tão calor como hoje. Então, é isso. E aí, isso tem que fazer com que essas pessoas compreendam, por que está mais quente? Em relação ao nosso consumo, né, poluição, emissões de gases de efeito estufa, né, aquecimento global. Então, e aí tu começar a trazer exemplos para fazer as pessoas entenderem. Então, por exemplo, deixa eu reduzir meu consumo aqui. Então, daqui a pouco, em vez de eu estar andando sempre de carro, me locomovendo, vou começar a ir para o trabalho, combinar com meus colegas para cada um dia ir num carro e a gente ir de carona. Para a gente deixar mais eficiente, para circular menos carro, para gerar menos poluição, por exemplo. Então, eu acho que a forma de comunicar a educação ambiental ela é essencial, né? Então, e ela tem que ser um norteador. E eu pensei isso agora. A educação ambiental tem que ser norteadora de qualquer atividade relacionada ao meio ambiente. Então, uma empresa de consultoria ambiental tem que colocar a educação ambiental como uma norteadora, né? Então, quando a gente for entrar em contato com o nosso cliente, não é apenas vender um serviço para ele para atender a necessidade dele. É fazer ele se educar, é saber por que ele está fazendo aquilo e por que aquilo é importante, né? Ele saber que a atividade dele é impactante, mas que ele está fazendo algo para tentar reduzir. Então é nesse sentido. A educação ambiental ela está no centro de tudo que a gente está falando, né? Porque aqui a gente conversando, de certa forma, a gente está tentando educar também, né? E a educação ambiental ela é justamente nessa troca, né, com as pessoas, com outras profissões, né? Vocês trazendo olhares de vocês, eu dando o meu olhar, e a gente interagindo com o ambiente e vendo o que a natureza está nos oferecendo.
E a partir disso, tá, beleza, ó, tá ficando mais difícil. E o Darwin lá atrás falou, né, a questão da evolução é quem melhor se adapta às mudanças. Mas até quando a gente vai estar adaptado a essas mudanças que estão ocorrendo tão rapidamente? Por isso que a gente precisa mudar para continuarmos adaptados e ter a consciência de que se a gente focar no que é necessário e não no que é supérfluo, a gente vai alcançar uma sustentabilidade. E a educação, ela está em todos os níveis, né? A gente, às vezes, pode ter a percepção de que a educação estaria só lá na escola, né? Nas séries iniciais, no ensino médio, mas não, né? A gente pode trabalhar com a educação ambiental e deve trabalhar com a educação ambiental dentro das empresas. Aqui, onde a gente está trazendo conteúdo, tanto tempo que a gente acaba perdendo nas mídias sociais, né? Pô, a gente pode escolher um conteúdo de valor e um conteúdo que vai nos trazer para a realidade, porque às vezes a gente fala de gases de efeito estufa, mas isso quem gera é a indústria lá, não sou eu. Não, a gente gera esse impacto. Cada indivíduo, né, está gerando um impacto a todo momento. Então, aproximar das pessoas, né, o que está acontecendo, o que cada pessoa está impactando aí no meio ambiente, para poder escolher de forma mais consciente. Acho que isso é bem legal passar essa mensagem, né? E aí que tá, e a educação ela é importante em todos os níveis, porque a gente também está sempre a gente está num mundo, num processo de aprendizado contínuo. Então, a partir do momento que a gente está aprendendo e a gente consegue parar o nosso tempo para, não, deixa eu entender o que está acontecendo e como que eu posso passar isso para outras pessoas. Porque, assim, a forma que nós aprendemos é diferente, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que moro num bairro bom de Porto Alegre, que tem estrutura, quando tem algum evento climático adverso, para mim ela é um inconveniente, né? Porque eu não posso sair de casa, vou ter que ficar em casa. Mas para pessoas que moram em regiões mais vulneráveis, eventos climáticos adversos podem ser fatais. Então é diferente, né? Então, por exemplo, eu preciso também aprender com essas pessoas, porque essas pessoas estão passando por um processo adaptativo muito maior, né? Então, assim, eu preciso também aprender para chegar porque como é que eu posso chegar e ensinar algo que eu não passo também, né? A gente tem que aprender. Então, a educação sempre é uma troca. Eu aprendi isso muito com comunidade indígena, né? E os índios, eles têm um conhecimento empírico da natureza muito forte. Então, sempre quando a gente vai entrar em contato com os índios, a gente chega lá e fala assim, eles sempre fazem rodas, né? Círculos, né? E a gente senta lá e tipo assim, me conta da vida de vocês. A gente não chega lá dizendo que a gente sabe, porque a gente tem um diploma, porque a gente estudou. Não tem nada a ver, né? Claro, é importante, mas assim, para eles que vivem a vivência deles, eles têm conhecimento muito mais importante do que nós, muito mais empíricos, porque eles observaram muito mais, né? E a gente chega e tipo fica escutando, e a gente pensa, o que eu vou ensinar para esses caras? Se eles que estão me ensinando, né? Então, mas essa é a importância da educação, né? É a troca, né? É a partir de ver os desafios e vamos achar uma solução para isso, né? E é muito engraçado, porque a gente sempre encontra soluções e às vezes essas soluções ocasionam novos problemas que vão demandar novas soluções e assim a gente vai construindo. Continuando, né, isso que a gente está falando de educação, a gente até comentou isso esses dias, né, de que a gente estava tomando um café, do quanto é importante, porque hoje, como a Carol falou, as pessoas passam muito tempo em redes sociais, né? Acho que principalmente o Instagram, assim, tem sido uma das redes sociais que mais se destaca aí consumindo o tempo das pessoas. Então, o quanto é importante que especialistas estejam nas redes sociais falando sobre isso e levando um conteúdo, em primeiro lugar, verídico, né? Porque as fake news estão aí e elas existem, então, para combater esse tipo de informação. E também para educar, né? Levar para as redes sociais de uma forma um pouco mais simples ações e medidas que a gente pode fazer no dia a dia e para que as pessoas percebam que sim, é importante o que cada um faz, né? Então, a gente, né,
tá ali te seguindo nas tuas redes sociais. Eu acho que tu traz bastante conteúdo nas redes sociais sobre isso, e o quanto é importante ver essas pessoas trazendo esse tipo de conteúdo, né? Tem a Mari Krieger, que é uma influenciadora que eu sigo, que por acaso também é bióloga, e ela fala sobre isso, né? A influência positiva de trazer informação, de desmentir as fake news, né? Então, o quanto é importante a gente trazer, porque a gente sabe que hoje a educação ela mudou, apesar de o currículo escolar não ter se adaptado às mudanças, né? Mas ela mudou, então hoje as pessoas estão muito na internet, estão usando muitas mídias sociais. Então, levar essa educação para lá, né? E, Ed, queria te fazer uma pergunta que foge um pouquinho do nosso tema principal, né, que é o licenciamento ambiental, mas que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando desde o início, né? Qual é o mundo que tu quer deixar de legado para as próximas gerações, assim, né? Considerando o que tu construiu até hoje e o que tu quer construir ainda, né? Seja na vida pessoal quanto na vida profissional. Mas assim, se tu pudesse hoje escolher um mundo que tu queria deixar de legado para as próximas gerações, que mundo seria esse? Bom, vamos lá. Quando me deparei com essa pergunta, é inegável que tu começa a pensar na tua trajetória, de certa maneira, né? E eu lembro que quando eu era adolescente, e aí eu decidi que eu ia fazer biologia, eu ia fazer biologia porque eu não queria lidar com pessoas. Né? Porque vou fazer biologia porque eu quero estudar as plantinhas e os animais, né? Porque eu gosto deles e as pessoas são muito complicadas, sabe? Então, só que ao longo do tempo eu fui percebendo, e aí quando tu começa a ter uma consciência de quem tu é e do que tu pode oferecer, né? Tu tem que perceber que tu faz parte da espécie humana, tu é um indivíduo da espécie humana, e tu tem que colaborar, né? Tu tem que fazer com que as pessoas ao teu redor vivam melhor, a partir, obviamente, do conjunto de interações, de conhecimentos que tu absorve, né? Então, assim, e aí como essa minha questão de agora estar preocupado com pessoas, né? Agora eu estou preocupando com pessoas, agora eu estou interagindo mais, porque eu sempre fui muito introvertido. E aí, voltando um pouco para a questão da comunicação que tu falou, né, o pessoal do meio acadêmico tem essa dificuldade, porque geralmente o pessoal da academia que trabalha com pesquisa são mais introvertidos, porque eles são mais investigativos, né, querem descobrir, né, querem validar suas hipóteses, e é difícil de comunicar, né, ou até não tem tempo para isso, né. Então, assim, um legado que eu quero deixar assim para o mundo, né, eu estou na busca de encontrar sempre a minha melhor versão, né? E eu sempre, quando vou pensar na minha melhor versão, eu sempre me volto para a minha primeira lembrança que eu tenho da vida, sabe? Se eu for pegar minha lembrança mais antiga da minha vida de criança, eu estou debaixo da minha casa, explorando a terra, porque eu lembro de ter visto um gato matando um pássaro e enterrando esse pássaro embaixo da minha casa. E eu ir para debaixo da minha casa para procurar aquele pássaro. Então, assim, eu acho que eu quero promover nas pessoas que elas tenham essa curiosidade. Eu acho que as pessoas elas têm que ter a curiosidade, elas têm que ter a vontade de aprender. Porque o mundo ele é vasto, ele tem uma série de conhecimentos. E a gente tem que se tornar curioso no sentido, eu quero saber o que tu faz, é tão interessante. Olha, quando a gente fez a viagem, quando a gente fez aquele evento lá na embaixada, nossa, quantas pessoas diferentes que faziam tantas coisas diferentes, né? E eu quero que as pessoas tenham essa curiosidade e saibam viver num mundo, e saibam interagir, saibam, tipo, dar valor à natureza, dar valor para uma sombra de árvore, tipo, dar valor para uma fruta, né? E aí fazendo metáforas, né? Porque a fruta, né, ela gera sementes, então a partir do conhecimento que tu coloca ali, tu tem que lançar sempre, tu tem que semear, e depois tu vai, né, a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então eu acho que esse é o legado que eu quero deixar, sabe? Tipo assim, é de fazer com que as pessoas sejam curiosas. Acho que é isso.
Nossa, isso foi muito lindo. Foi. Inclusive, eu vou procurar aqui dentro da minha memória minha primeira lembrança. Esse é um exercício legal, né? Porque assim, na verdade, foi até... Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, que foi uma das primeiras perguntas que o meu psicólogo fez. Ele falou assim, cara, volta ao teu período mais antigo, assim, qual é a primeira memória que tu tem da tua vida? E aí, se tu for pensar no hoje, no que tu faz, talvez faça muito sentido. Porque talvez é quando tu começa a formar as memórias e tu começa a fazer as escolhas da tua vida. Então, eu me vejo numa memória que eu vi um gato, então essa interação animal, e sendo curioso e estava vasculhando a terra. E aí, hoje eu trabalho com isso, trabalho com a vida, né? Claro que eu fui mais para o mundo das plantas, né? Da parte vegetal. Mas isso foi porque eu estava na faculdade e ainda estava com aquela ideia de ser meio bicho do mato, assim. Né? Hoje eu já estou mais preocupado com a sustentabilidade mesmo, com as pessoas, como a gente consegue conviver melhor, como a gente vai se adaptar às realidades que vão nos aparecendo, né? Então é nesse sentido. Então acho que é um exercício que fica pra galera, assim, tipo, remonta a tua memória mais antiga que tu tem, né? E a partir dela tenta ver se faz sentido o que tu faz hoje. Eu acho que esse é um bom caminho. Eu acho que essa é a resposta para a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Que é o que a gente precisa fazer para ativar essa criatividade, né? Porque a gente vai ficando adulto, a maioria de nós, porque somos um só no final das contas, né? A gente vai perdendo essa criatividade, essa curiosidade, né? A curiosidade. Curiosidade de criança que quer saber tudo, quer perguntar tudo e se encanta com tudo. É um encantamento, né? E tem alguma outra dica pra gente? Então, né? Eu acho que assim, nesse sentido, a educação, ela é importante porque a educação ela tem que promover essa criatividade. Né? Principalmente nas crianças, né? Porque eu tava até lendo, eu vi um resumo de um livro que estava falando, tipo, uma criança que consegue ter uma educação base melhor, quando ela tiver 20 anos, ela vai ter o rendimento dela maior do que uma pessoa que não teve uma educação boa. Né? Justamente pelo fato dela ter sido, né, exposta a um ambiente de conhecimento e de criatividade. E aí eu acho que vai muito da questão dos pais, né, da criação também, né, porque às vezes a gente tá com uma criança ali e a criança tá perguntando um monte de coisa e às vezes tu tá sem paciência e aí tu pode. E aí ao longo do tempo, que nem a Carol falou, a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo isso, porque os compromissos que a gente acaba assumindo muitas vezes. E até durante a adolescência que tu vai sendo reprimido de certa forma, porque quando tu é adolescente tu acha que tu é todo poderoso, e aí tu tá numa efervescência hormonal muito forte, né? Que tu acha que não tem risco nenhum, que não tem nada. Então isso acaba tipo, podando um pouco, né? Mas eu acho que o resgate da criatividade está muito em buscar a tua criança interior, é buscar quem tu era lá atrás e saber, não, eu tô fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é a minha memória mais remota. Acho que é isso. Olha, tá virando, eu acho que já dá pra dizer que é um dos meus podcasts favoritos. Com certeza. E ouvindo vocês falarem, né, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, e recentemente ela se tornou mãe, né, o Pedro nasceu em fevereiro desse ano. E esses dias ela me disse assim, amiga, eu tô redescobrindo o mundo pelo olhar dele. Esses dias uma gota de chuva caiu em mim e que delícia uma gota de chuva cair em mim. E eu acho que é isso, sabe? É a essência, assim. Eu e a Carol, somos adeptas da meditação, né? E eu comentei com ela, nós estávamos na praia esses dias, e aí eu comentei com ela que quando eu medito na praia, eu sempre me imagino de mãos dadas com a Franzinha lá, pequenininha, com a Fran adolescente, que é justamente isso que tu falou, assim, a gente acha que entende tudo do mundo, tá bom, entendi tudo, agora tô preparado. E comigo de hoje, né, eu acho que nós somos isso, nós somos a nossa construção.
E eu acho que muitas vezes a gente acaba sendo, como tu falou, tão podado que a gente tem medo de perguntar, né? A gente tem medo de dizer que não sabe. Me ensina, quero saber, quero descobrir, quero ver como funciona. Então, realmente, assim, acho que essa parte final do podcast, porque a gente está se encaminhando para o final, ela é realmente inspiradora, sabe? E eu queria muito, Ed, te agradecer por tu ter topado participar do nosso podcast. A gente acabou não contando, mas a gente conheceu o Ed indo, né, para a Escandinávia, na viagem que a gente fez. E eu preciso muito, muito agradecer a Cápsula, agradecer ao Walker por isso. Que bom que a gente não perdeu o avião, Ed. Foi bom. A gente conseguiu segurar o avião de certa forma. Porque eu e a Carol quase perdemos o avião em São Paulo. Ligamos pro Ed e pro Felipe. A gente nem conhecia eles ainda. Por favor, a gente tá chegando. Que bom que a gente não perdeu o avião, porque assim a gente pôde te conhecer. Conhecer o profissional incrível que tu é. O cara fora de série que tu é. A gente realmente assim criou uma admiração por ti, pela forma como tu enxerga o mundo, pela forma como tu te posiciona profissional e pessoalmente. Eu acho que a gente precisa de mais profissionais assim, de mais seres humanos assim no mundo. E queria te agradecer muito, 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 dizer que é um prazer te ter no nosso convívio, na nossa vida. E aprendemos muito hoje. Acho que com certeza esse é o meu podcast favorito até agora. E queria, enfim, deixar um espaço para te falar agora, para te despedir dos nossos ouvintes. Se quiser deixar, eu ia dizer para te deixar uma mensagem inspiradora, mas eu acho que essa parte final foi tão tocante, foi tão marcante, que agora pode falar o que tu quiser, deixa teus contatos aí para que as pessoas possam consumir o teu conteúdo e te conhecer também, conhecer a empresa. Claro, com certeza. Eu acho que vale muito a pena. Não, com certeza. Bom, essa não tinha ali no script a parte de chorar, né? Porque acabei me segurando aqui, né? Muito obrigado mesmo pelas palavras. Eu acho que realmente essas conexões, elas ocorrem justamente por um aprendizado. Né, eu gostaria de mais uma vez agradecer pelo convite, né? Então, como eu estou dizendo, é a primeira vez que eu estou gravando um podcast, então está sendo assim uma experiência incrível, né? Então, assim, pode ser que eu faça muitos outros podcasts, mas o primeiro sempre vai ficar guardado na memória, né? Então, vocês vão fazer parte disso para sempre. Então, para mim é uma satisfação, porque conheci vocês também durante a viagem, né? Vocês são seres humanos incríveis, assim, vocês irradiam uma energia maravilhosa, né? Tipo assim, é muito agradável estar na presença de vocês, né? E, né, tanto é que, bom, a gente tá aqui agora digitalmente, mas tipo, tô louco pra ir pra Floripa, pra encontrar vocês, pra gente ir na beira da praia ali, tomar uma caipira, sabe? E conversar sobre isso que a gente tá conversando, de certa forma, né? Então, agradecer de verdade. Então, assim, pra quem quiser me acompanhar, fica o meu Instagram, é o @edneytm. E, né, LinkedIn também, Ednei Teixeira Moreira, quem quiser me buscar no LinkedIn, porque eu também acabo postando algumas coisas lá, mais profissionais, né? E aí, nessa questão que tu comentou de comunicação, de influência, ainda estou pensando se eu uso a minha página pessoal para começar a falar mais dessa parte biológica, se eu crio uma página específica para isso. Ainda estou pensando nisso ainda, mas por enquanto podem seguir a minha pessoal. Né? Até o Posato, que foi uma pessoa que viajou com nós, falou assim, usa o teu pessoal que já tem mais gente, vai ser mais fácil de tracionar, não sei o que, então podem me seguir lá que, né, a gente vai compartilhar várias coisas aí nesse sentido. E já ansioso já para ver esse podcast, para compartilhar também com muitas pessoas, porque eu acho que foi muito, muito enriquecedor. Ed, eu acho que a gente vai fazer outros podcasts contigo, ó, já vamos preparando o assunto. Vamos assuntar bastante para ver quais conteúdos a gente pode conversar aqui e compartilhar esse conhecimento, né, com a galera. Obrigada, viu? Tudo que a Fran falou também está dentro do meu coração. Então eu quero aproveitar e fazer um merchan para a cápsula do Walker Massa, que organiza essas missões, né, onde a gente se possibilita que a gente conheça tantas pessoas interessantes com tanto conteúdo. Ele organiza missões ao redor do mundo para conhecer inovação, tecnologia,
tudo que diz respeito à arquitetura, urbanismo não produzir networking, né? Produzir networking e conhecer e vivenciar experiências, né, em lugares fantásticos. A próxima é para Barcelona, vai ter a missão para a Suécia de novo. Então, assim, quem tiver interesse, procura ali o Instagram dele, é cápsula.hub, H-U-B, cápsula.hub, e se informa lá, vale muito a pena. Eu vou deixar aqui, então, um convite para o pessoal que não segue ainda a Telos e a Casulo Modular. Seguem nas redes sociais, Telos Urbanismo e Casulo Modular. E o meu Insta e o da Fran, né, que é @carolesteves.arc, @eusoufran. E pode entrar em contato aqui com a gente, pedindo conteúdo, o que tiver aí interesse em que a gente traga para discussão, a gente vai trazer aqui. Obrigada a quem ouviu a gente até aqui. E um beijo, Ed, beijo, Fran. Foi um prazer aqui hoje estar conversando com vocês. Beijo, pessoal. Obrigada por nos ouvirem em mais um episódio. Ed, obrigada. E espero que tu volte logo. É só convidar. Então tá. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Beijo, tchau.